Bem, vamos então começar a hipocalemia. A gente tem 3 níveis de calemia. Tem uma hipocalemia leve, de 3,5 a 3, lembrando que o valor de referência é de 3,5 a 4,5, 3,5 a 5, dependendo da referência, 5,2. Mas fato é que abaixo de 3,5 é hipocalemia. Então, de 3,5 a 3 é leve, de 3 a 2,5 é moderada e menor do que 2,5 é grave. Pessoal, a gente vai ter alguns paradigmas. A hipocalemia, quando ela é leve, ou seja, acima de 3, você trata via oral. Abaixo de 3, você tem que tratar venoso, que já teria aí um risco teórico de ter arritmia. Então teria que ser um tratamento mais rápido. A gente vai falar as doses para vocês conforme o andamento da aula, mas já estão aí, por exemplo, no via oral. Bem, a nossa ampola de KCL tem ampola de KCL de 20% ou de 10%. A mais tradicional no Brasil é 10%. Rio de Janeiro, inclusive, Centro-Oeste, Sul. Mas o pessoal de São Paulo usa de 20%. A gente vai focar as contas aqui com 10%, e depois quem for de São Paulo, ou enfim, trabalhar em algum lugar em São Paulo, tem que refazer essas continhas, tá bem? Uma ampola de KCL tem 10 ml, que tem 3,4 max de potássio. Se é 10%, é porque tem 10 gramas em 100 ml. Se a ampola é de 10 ml, poxa, divide tudo por 10. Então, 10 gramas em 100 é 1 grama em 10 ml. Por isso que a gente fala que a ampola de potássio tem 1 grama. E que 1 grama de KCl é igual a 3,4 max de potássio. Se a gente estivesse falando de max do cloreto junto, do KCl, seria algo em torno de 27, que é quase o dobro. Vamos resumir então com números arredondados para ficar mais fácil para vocês. Uma ampola tem 10%, 1 grama de potássio tem em torno de 13 max de potássio. Logo, de potássio mais cloreto tem em torno de 27. Bacana. Na veia periférica, os livros divergem na concentração máxima. Uns colocam que é 40, outros colocam que é 60 na periférica, outros já falam que 60 é só para veia profunda. Na prática, a gente sabe que a concentração máxima é 60, inclusive o UpToDate coloca isso. Então, se a gente for pegar e dividir 60 max por litro, que seria o máximo, por 27, que seria a concentração da ampola, a gente tem quantas ampolas dá para fazer em 1 litro? Bem, 2,2 ampolas. E se a gente pegar essas 2,2 ampolas e dividir 1 litro por isso, a gente vai saber qual vai ser a diluição por ampola. Então, 450. 454, né, em torno disso. Então, uma ampola, para você ter certeza de que não vai dar flebite, vai ser uma ampola para 450. Só vai ter que ponderar esse custo-benefício de fazer assim tão diluidinho e evitar dar flebite, ardência, prurido, que é um sintoma local, né, que não tem nenhum risco maior para o paciente, exceto o sintoma, que é muito chato, versus a capacidade dele de tolerar esse volume. Então, às vezes, você tem que fazer uma concentração um pouquinho maior para não dar tanto volume para esse paciente. Ah, mas aí vai dar dor, né? Aí vai dar prurido. O que você faz? Sintomático. Dá um analgésico para esse paciente, ou então você faz uma infusão mais lentinha. A gente sabe que uma ampola dá para infundir em até 1 hora. Pô, você está sentindo dor? Bota mais lentinho, para ver se a dorzinha passa. A concentração máxima em veia central, conforme já disse anteriormente, em alguns livros é 60. Mas se a gente for considerar como 60, poxa, em veia profunda vai ser igual à periférica, 450. E a prática não diz isso. Inclusive os livros mais recentes, a literatura mais recente, mais uma vez, cito UpToDate, só porque é uma coisa comum para todo mundo ler hoje em dia, coloca que é superior a isso. E como é que ele coloca? Que você poderia diluir 3 ampolas para 100 ou 150 no máximo. Então eu quero fazer 3 ampolas, poderia botar 3 ampolas em 100 ml ou 3 ampolas em 150. Isso seria o máximo de concentrado, tá certo? E aí você faria 3 ampolas para correr em 3 horas. Vocês sabem disso. Show? E aí ele não especifica a concentração máxima, porque de fato, a gente não sabe. Só para lembrar que a concentração que a gente está vendo é na cava, onde vem um sangue da metade do corpo. Então, é muito difícil a gente conseguir calcular o efeito do endotélio dessa concentração, o efeito nas células dessa concentração, porque tem um fluxo muito grande de sangue, tá? Então, isso aqui está tanto na literatura quanto na prática, que dá para fazer. E aí é bem diferente do que a gente ensinou em cima, para ver a periférica. E os dois estão certos. Volume mata, né, pessoal? A gente sabe que tem essa correlação. Volume desnecessário faz mais mal do que bem. Então, que vocês usem sempre o volume mais concentrado possível para evitar de dar volume à toa, dar edema, congestão, né? Pode prejudicar a ventilação desse paciente, né? Cada caso é um caso. A gente falou de concentração.
Lembra do comecinho da introdução da aula que a gente comentou? Bem, agora vamos falar de velocidade. Lembra que a gente citou que se você quer aumentar a nora no corpo do paciente para a pressão dele subir, você aumenta a velocidade de infusão? Poxa, se eu dou 10 ml hora, eu agora estou dando 20 ml hora, por exemplo, quer dizer o quê? Que eu estou dando mais nora numa mesma unidade de tempo, tá certo? Então o efeito é sistêmico. O potássio é a mesma coisa e a gente só pode repor 1 grama por hora, 1 ampola por hora. Por quê? Mais do que isso tem risco. A gente sabe que tem risco de parada cardíaca com níveis acima de 20 mEq por hora. 20 mEq por hora, se a nossa ampola tem de potássio 13,4, se eu dou 2 ampolas, eu já passei disso. Então eu dou apenas 1 ampola por hora. Então se eu quero repor 3 ampolas, na veia profunda, 3 ampolas em 150, reponho em 3 horas. Quero repor 4 ampolas, vou repor 4 ampolas em 200, em 4 horas e por aí vai. Eu não posso repor uma velocidade maior do que 1 ampola por hora sob o risco de causar arritmia e até morte. Isso é o mais importante, tá? Frisa aí, bota uma estrelinha, uma caveirinha, isso vocês não podem errar. Quando a gente sai desse nível venoso, né, de reposição abaixo de 3, lembra disso? Para o nível oral, né, acima de 3, aí você pode partir para o enteral. Pode ser tanto o xarope de KCl quanto o comprimido. E aí cada um vai ter uma concentração, né? A tampinha ali tem 15 ml, que tem 12 mEq. O comprimido de 600 mg tem em torno de 8 mEq. E você vai repor de 20 a 80 mg por dia. Bem, o problema desse nível máximo é porque causa diarreia, causa cólica, causa náusea. Então você vai sempre começar com 1 a 2 comprimidos ou tampinhas, né? Se for xarope por dia, e vai chegar até esse nível máximo de 80 mEq. E aí, comprimidos vai ser uma quantidade, xaropes vai ser uma outra quantidade, é só fazer ali a regrinha de 3. Na prática, a gente gera em torno de 2 a 3 comprimidos ou tampinhas por dia, é o que geralmente dá. Se você falhar, ou melhor, se a sua reposição falhar, no caso do potássio, alguma coisa está acontecendo. Repus 3 gramas hoje de manhã e ele, não subiu. Aí dosei de tarde, está baixo. Repus de novo, mais 2. Não subiu. Repus de novo. 1 hora vai subir. Mas, cara, você tem que suspeitar se você precisar de muitas reposições para poder atingir o nível sérico basal. Você tem que sempre olhar para o magnésio. Se o magnésio também estiver baixo, pronto, você descobriu. O magnésio baixo causa uma resistência à reposição do potássio. Então, em alguns casos, vale a pena repor o magnésio junto com o potássio. Vocês vão aprender mais para frente como é que repõe o magnésio. A gente sabe que as alterações dos eletrólitos podem causar alterações no elétron, que o potássio é o mais famoso ou mais clássico de tomar conta, mas fica para vocês o resumo das alterações que a hipocalemia pode dar e no potássio vocês vão ver o resumo das alterações que a hipercalemia pode dar, que são até mais importantes. Bem, fechamos hipocalemia, vamos então para hiper.